Já pensou em utilizar a sequência de Fibonacci para obter indicações de possíveis pontos de reversão de tendência no mercado financeiro e ganhar dinheiro? É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Eu sou Bianca Benedicto, seja muito bem-vinda ao canal e se você gosta desse tipo de conteúdo, eu já vou te convidar para você se inscrever aqui no canal e continuar acompanhando os vídeos, né? Porque eu tenho certeza que eles podem te auxiliar na sua jornada aí no mercado financeiro, tá bom? Mas vamos lá ao que interessa. Já ouviram falar da teoria dos fractais? Os seguidores de ordenação da natureza? Então, a teoria de Elliott, Fibonacci, todos eles? Por que esse nome, né? O que eles têm em comum? Gente, essas teorias, elas consideram estruturas matemáticas que se repetem infinitamente quando vistas numa escala menor. E uma dessas sequências, que é o que a gente vai analisar hoje, é justamente a sequência de Fibonacci. Tem muitos mistérios aí associados a essa sequência, eu vou contar aqui pra vocês. Eu vou explicar essa série, né, de Fibonacci pra vocês, antes da gente conseguir aplicar ela lá no mercado financeiro, pra vocês entenderem de onde provém aqueles números e como a gente vai utilizar isso depois na prática, tá? Mas vamos lá, ó. A série de Fibonacci, ela é composta por números inteiros, infinitos e que cada termo subsequente vai corresponder à soma dos dois anteriores. Então, por exemplo, 5 vai ser a soma de 2 e 3. Depois, 8 já vai ser a soma de 3 e 5. Depois, 13, 5 e 8 e assim sucessivamente, né? Existem muitos estudos sobre essa sequência. E o que a gente sabe é que depois dos 4 primeiros elementos aí, quando a gente divide o número atual dessa série, né, pelo seu número posterior da sequência, o resultado que é encontrado é um quociente de 0,618. Esse número que a gente depois vai utilizar lá no mercado financeiro, ele é conhecido como fração áurea ou divina proporção. Essa disposição numérica, né, ela está relacionada à razão ouro, né, razão de ouro, que vocês já devem ter ouvido falar em outros conceitos aí. E ela pode ser vista em elementos naturais, como as galáxias, as cores que formam na natureza, as proporções do corpo humano e até nas medidas das pirâmides, gente. É bem amplo, né? Ele se popularizou nessa sequência por conta de Leonardo de Pisa, que também conhecido como Fibonacci, né? Ele era um matemático que encontrou essa relação numérica, essa composição geométrica que pode existir, né, entre os números e essa relação com esses elementos e essa espiral perfeita que ficou conhecida, né, como razão ouro, tá? De todos esses elementos aí que eu falei para vocês, inclusive no mercado financeiro. Então, gente, lá no mercado financeiro a gente utiliza 5 pontos que são provenientes dessa sequência que Fibonacci encontrou. Então, a gente divide essas zonas em algumas proporções, que eu vou colocar aqui para vocês, que é do início da tendência, né, que a gente vai identificar, que vai de 0 a 100, depois 38,2, 50 e 61,8, tá? Esses percentuais, eles vão sugerir os níveis de preços, né, que uma ação, por exemplo, pode alcançar, essa movimentação e as retrações que a gente vai observar. Eu vou mostrar para vocês esses níveis de Fibonacci numa forma prática para a gente conseguir elucidar melhor essa questão. Então, basicamente, pessoal, toda vez que o preço toca na Fibonacci, ele tende a corrigir, tá? Claro que são probabilidades, mas que se a gente utilizar de maneira correta, pode sim gerar lucros aí no mercado financeiro. O preço, então, ele tende a respeitar essas regiões, geralmente a 23 e a 100, né? Essas duas linhas aí de 23 e 100 a gente não opera, tá? Costuma aí operar 38 a 50 e a 61, que são as regiões mais fortes. Então, o que a gente vai observar? Que o preço, ele vai vir aí em um movimento de baixa, com topos e fundos descendentes, mas nesse momento aí que vocês estão observando, há a identificação de uma reversão e o início de topos e fundos ascendentes. Então, muito provavelmente é um indício de uma sequência, de um início de uma sequência de alta. Então, quando a gente identifica esse ponto, o que a gente vai fazer então é pegar o final dessa sequência e o início da outra, ou seja,
O ideal é identificar esses movimentos aí no início para aproveitar todas as regiões posteriores de Fibonacci e todas as entradas, e pegar todas as entradas aí de Fibonacci, senão o movimento já vai ter acabado. Então, logo que identificar essa reversão de tendência, a gente já vai traçar. E como que faz isso então? Então, na própria plataforma tem essa ferramenta de Fibo. No caso, eu opero na Profit Chart Pro, mas as plataformas de modo geral têm essa ferramenta que você vai conseguir utilizar essas linhas de Fibonacci. Você vai puxar do topo mais alto, ali desde o pavio até o fundo mais baixo e observar aí então que essas linhas, né, o preço consegue respeitar. Então, o preço respeita essas linhas de Fibo. Gente, eu costumo operar com as marcações de suporte e resistências que eu já marquei anteriormente, porque acaba por confirmar, né, onde existe essa confluência entre as regiões de Fibonacci e os suportes e resistências que eu já havia marcado ali no gráfico. Então, a entrada fica mais forte para você conseguir ter maior assertividade ali no trade. Então, algumas observações finais aí que são importantes. Muitos investidores usam os indicadores da sequência de Fibonacci como stop ali para suas operações. Dentre outros pressupostos, né, consideram essa sequência de Fibonacci de modo a controlar melhor a sua gestão de risco, tá? Outra questão, a sequência de Fibonacci ela vai aparecer especialmente aí no valor de 61,8%. É por isso que esse movimento no 61,8 ele é chamado de retração de ouro e pode representar uma boa oportunidade de especulação. A gente sempre utiliza, né, com outros indicadores técnicos, enfim, mas pode sim representar essa boa oportunidade e deixar claro ali aquele ponto para poder fazer a análise, tá bom? Mas e aí, gente, o que vocês acharam da sequência de Fibonacci? É curioso entender, né, que ela é encontrada em diversos elementos e proporções de crescimento da natureza, do reino animal, vegetal, humano, e que também é aplicada no mercado financeiro, né? Você sabia disso? Deixa aqui nos comentários para eu saber também a sua opinião sobre toda essa teoria, tá bom? Se você se interessou pela teoria dos fractais, eu indico que você assista então o vídeo da teoria de Elliott, que está em sintonia aí com essa questão das estruturas matemáticas, com esses números e tudo mais, tá bom? A gente se vê lá no próximo vídeo então.